Oi, gente, tudo bom? Vamos falar do Sorriso da Duquesa, que é o primeiro livro que eu leio de uma amiga muito querida. E me surpreendeu, na verdade. Foi um livro que me deixou suficientemente curiosa para ler até o final. Logo no começo eu já li praticamente 50% do livro numa sentada, porque eu queria muito entender para onde essa história estava indo, mas esse livro faz parte de uma série. Então, ele pode ser lido de maneira separada, não tem problema nenhum. Os casais são desenvolvidos, todo o romance, toda a história é desenvolvida naquele livro, então não tem problema você não ler os outros, mas ele tem que se enquadrar dentro da premissa da série, né? Então, cada livro foi escrito por uma autora, e esse livro, o único que eu peguei pra ler, foi escrito pela minha amiga. E, apesar de tudo, foi uma leitura muito boa. Por que eu falo apesar de tudo? Como não foi ela que desenvolveu toda a história, né? Ela teve que se encaixar dentro de alguns parâmetros. Eu senti que ela ficou meio engessada, né? Eu senti que podia ter muito mais coisa ali, ela poderia ter colocado muito mais coisa, mas que foi limitado por conta de tudo que ela precisava seguir ali. A escrita é ótima, isso eu já não tinha dúvida nenhuma. E o desenvolvimento da história é muito divertido. A gente vai acompanhar um casal, a gente vai acompanhar a Violet e o Benedict. O Benedict, ele é um viúvo que acabou se casando novamente e ele tem um segredo. Ele tem um quarto onde ninguém pode entrar, onde de preferência não devem se passar nem na porta desse quarto. É um quarto... Eu faço alusão ao quarto do Christian Grey, mas não é tudo isso, tá, gente? Não vamos também exagerar. Mas essa é a impressão que dá, que é algo muito proibido e que nem a esposa dele deve saber o que tá acontecendo ali. A Violet, por outro lado, é uma mulher que se sente incomodada com os segredos do marido. Ela se sente atacada pela mãe da falecida, e ela é atacada o tempo inteiro. O Benedict não faz muito pra defender ela, então no começo a gente fica bem com o pé atrás. E, meu querido, tu é sogra, tá atacando a sua mulher, falando que ela não é boa o suficiente pra você, que você deveria ter casado com a prima da sua falecida esposa, que nunca que você deveria ter casado com a Violet, porque a Violet não tem porte de duquesa, não sabe se comportar, não sabe papapá, e tu fica ali olhando e não fala nada. Basicamente, esse é o começo do ranço que dá dele. Mas a Violet tem um segredo. Ela encontrou um livro proibido, aonde ela vai aprender algumas coisinhas que podem melhorar e muito a vida de todas as mulheres daquela época. Porque o maior problema naquela época era que o sexo era um tabu muito grande, e que as mulheres estavam ali apenas de uma forma a cumprir uma agenda. Elas tinham que estar ali porque todo mundo dizia que tinha que ser feito, e a mulher tinha que atender os desejos do seu marido e ponto. E os homens, por outro lado, entendiam que a mulher estava ali apenas com o papel de gerar herdeiros. Então, tudo que eles queriam fazer fora, né, do convencional, fora do que seria aceito na sociedade, eles iriam procurar fora de casa, e isso era algo comum e extremamente aceitável na época. E a mulher, por outro lado, tinha que ficar ali aceitando que o homem atraía e fazia parte de toda a sociedade do que deveria acontecer. Mas a Violet começa a ler esse livro, começa a descobrir algumas coisas e vai, então, tentar, a todo custo, mostrar para o Benedict o que está acontecendo e o que ela aprendeu e tudo mais. Então, aos poucos, ela vai derrubando, né, essa fachada de boa moça e vai mostrando pra ele que as mulheres também podem fazer aquilo que eles tanto querem, sem que eles tenham que procurar isso fora de casa. E aí, enquanto isso vai se desenvolvendo, a gente tem um outro casal que aparece ali, né, que é a prima da ex-mulher, da falecida mulher do Benedict, e o primo da Violet, que é um bon vivant. Ele é aquele cara que nunca vai casar e que ninguém gostaria de ter ele na família, justamente por causa da maneira como ele vive. Acontece que ele se apaixona e já faz muito tempo que ele é apaixonado por essa mulher. E quando ele a revê, ele fica completamente extasiado e precisa dela a todo custo. Ele chega a ficar doente, gente. E vai tentar a todo custo convencer
que é verdade, que ele ama, que tudo mais. E ela não tá disposta a isso, mas a gente vai entender o motivo, porque existe um segredo por trás de tudo isso. E esse segredo vai ser revelado pouco a pouco e a gente vai entender as ressalvas dela, por que ela não quer aceitar a corte e por que ela não acredita, né, nele. É um livro gostosinho, tem menos de 200 páginas, dá pra ler muito rápido e todas as coisas foram muito bem amarradas, né? Todos os segredos foram revelados, tanto do Benedict quanto da prima da ex-mulher dele, e tudo foi fechado com chave de ouro. Agora eu espero pelo próximo lançamento, que vai ser escrito por ela, pra a gente poder fazer um comparativo ali e ver se o fato dela não estar tão engessada vai deixar as coisas melhores ainda, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!